1204, durante o cerco de uma cidade, uma única flecha mudou o rumo da história. Ela voou pelo ar, cruzou as muralhas e atingiu o líder das forças defensoras. Ele caiu instantaneamente. Quando seu exército o viu no chão, morto, o pânico tomou conta e eles fugiram. Uma flecha. Um momento, um império inteiro começando a desmoronar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de mergulharmos fundo nessa história fascinante, eu queria pedir um favorzinho. Se você curte curiosidades históricas como essa, já deixa o seu like, compartilha este vídeo com um amigo e, claro, se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo incrível sobre o nosso passado. O seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo essas histórias para vocês. Muito obrigado. Agora, vamos continuar. A flecha que estamos falando não foi disparada em uma batalha qualquer. Foi durante o cerco de Constantinopla, em 1204. Naquela época, Constantinopla não era apenas uma cidade, era o coração pulsante do Império Bizantino. A cidade mais bem protegida do mundo. Um verdadeiro tesouro de cultura, riqueza e poder. Com suas muralhas lendárias, que resistiram a inúmeros ataques ao longo dos séculos. E uma tradição militar invejável, a cidade parecia simplesmente invencível. Mas naquele ano, ela enfrentava um inimigo totalmente inesperado. Não eram os persas nem os árabes, nem os búlgaros. Eram os cavaleiros da Quarta Cruzada. Sim, você ouviu direito. Um exército cristão, que teoricamente deveria estar a caminho da Terra Santa, para lutar contra os muçulmanos, havia sido desviado e agora estava diante dos portões da maior cidade cristã do mundo. Uma traição histórica motivada por política, ganância e uma série de eventos complicados. Imagine a cena. Do lado de fora das muralhas, um exército de cruzados, principalmente franceses e venezianos, olhava para cima com uma mistura de admiração e cobiça. Do lado de dentro, os bizantinos, embora surpresos e indignados, estavam determinados a defender seu lar. No topo das defesas, em meio ao barulho ensurdecedor da batalha, estava o comandante bizantino. Não sabemos o nome exato dele, pois a história às vezes se esquece dos detalhes. Mas sabemos seu papel. Ele era a espinha dorsal da defesa. Ele corria de um lado para o outro, gritando ordens para seus soldados, que já estavam exaustos após dias de combates. Ele os incentivava, apontava onde o inimigo estava tentando escalar, coordenava os arqueiros e os homens que derramavam óleo quente sobre os atacantes. A sua presença era um farol de esperança e resistência. Enquanto ele estivesse de pé, a cidade lutaria. Foi exatamente nesse momento crucial no meio do caos que a flecha foi disparada. Talvez tenha sido um arqueiro sortudo. Talvez um atirador de elite que mirou especificamente no oficial mais importante que conseguiu ver. A flecha cortou o ar e o encontrou, bem ali, em plena vista de centenas, talvez milhares de soldados. O impacto foi certeiro. O comandante cambaleou por um instante e depois caiu das muralhas, um corpo imóvel despencando para a morte. Para os soldados bizantinos que viram aquilo, não foi apenas a morte de um homem. Foi um presságio terrível. Foi um sinal. Em batalhas antigas, o líder não era apenas um estrategista. Ele era o símbolo da força, da coragem e, muitas vezes, do favor divino. Ele personificava a própria sobrevivência da cidade. Ver o seu comandante, a sua fonte de inspiração, ser abatido de forma tão súbita e dramática, quebrou o espírito deles. A sensação de que os deuses haviam abandonado Constantinopla se espalhou como um incêndio. O medo e o desespero tomaram o lugar da disciplina e da bravura. O pânico se tornou mais contagioso e destrutivo do que qualquer arma inimiga. Um soldado largou seu posto, depois outro, e, em minutos, o que era uma linha de defesa organizada se transformou em uma multidão em fuga. Postos de vigia foram abandonados. Portões cruciais ficaram sem vigilância, e toda a estrutura militar, que havia protegido a cidade por quase 900 anos, simplesmente ruiu por dentro. Do lado de fora, os cruzados, atentos a qualquer sinal de fraqueza, perceberam a desordem instantaneamente. Viram a confusão nas muralhas, a hesitação,
O pânico era a oportunidade que eles esperavam. Com um grito de guerra unificado, eles avançaram com força total. As escadas que antes eram empurradas agora encontravam pouca resistência. Os portões, que antes eram impenetráveis, foram arrombados. O que se seguiu foi um dos saques mais brutais e trágicos da história. Por Tear, Essedias, Constantinopla foi pilhada. Os cruzados, que haviam feito votos para proteger o cristianismo, profanaram as igrejas mais sagradas, incluindo a magnífica Hagia Sophia. Eles roubaram relíquias sagradas, destruíram estátuas de valor inestimável e derreteram obras de arte de bronze para fazer moedas. Riquezas que a cidade havia acumulado por quase um milênio desapareceram. Manuscritos antigos, contendo o conhecimento de gerações, foram queimados ou perdidos para sempre. A grande biblioteca de Constantinopla, rival da de Alexandria, sofreu perdas irreparáveis. O Império Bizantino, embora tenha eventualmente recuperado a cidade, décadas depois, nunca se recuperou completamente daquele golpe. O saque de 1204 enfraqueceu de forma fatal, abrindo caminho para sua queda final para os otomanos em 1453. E tudo começou com uma única flecha. É impressionante pensar sobre isso. Aquela flecha, por si só, não derrubou as muralhas gigantescas de Teodósio. Elas eram fortes demais para isso. Mas ela derrubou algo muito mais frágil e, ao mesmo tempo, muito mais importante: a confiança. Ela quebrou o moral, a crença dos defensores em sua própria capacidade de vencer. E, em uma batalha, assim como na vida, às vezes a sua mentalidade é a sua maior fortaleza ou a sua maior fraqueza. A história da queda de Constantinopla em 1204 nos ensina que os maiores impérios não caem apenas por força bruta. Eles caem quando a esperança se vai, quando a liderança falha e quando o espírito de um povo é quebrado. Uma única flecha foi o catalisador que expôs as rachaduras que já existiam e acelerou o colapso. Um lembrete poderoso de como um único momento, um único evento, pode verdadeiramente mudar o curso da história. E aí, o que você achou dessa história? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoro ler as opiniões de vocês e aprender junto. Muito obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais viagens pelo nosso passado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.